Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Carl Jung nos diz o seguinte: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que decidi me tornar. Somos seres espirituais, passando por experiências humanas. Enquanto masculino e feminino, nós somos seres totalmente relacionais. Somos iguais em essência, em natureza espiritual, mas totalmente diferentes ao funcionamento físico, emocional e intelectual. O cérebro humano possui duas necessidades básicas, e essas necessidades básicas são evitar a dor e sentir prazer. E diante das dificuldades que enfrentamos, no nosso cotidiano, no dia a dia, nós tendemos a reagir de duas formas. Uma primeira forma é nos calamos e nos fechamos. A segunda maneira, nós somos totalmente explosivos e falamos sem pensar, ferindo e nos ferindo. A palavra nos diz em Oséias 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento, revelando que o homem sem o conhecimento de Deus é levado à ruína. O cérebro na fase infantil, do desenvolvimento, ali por volta do 0 até o 7º ano, que geralmente, são a parte de formação, do cognitivo, é considerado como uma bicicletinha. Essa bicicletinha, ela te leva, por todos os lugares que você quer. Só que quando você esbarra com um obstáculo, com uma dificuldade, qual que é a tendência, Essa bicicletinha seria ali considerada como uma criança. A tendência é o quê? É você parar, você fazer birra, você espernear, você gritar, requerendo, a ajuda e os seus direitos. No entanto, quando você cresce, o seu cérebro expande. E essa expansão, ela classifica, o teu cérebro como de uma Ferrari. Porém, essa Ferrari, para transitar, por entre as vias, ela tem que ser funcional. E tem muita gente com Ferraris estacionadas nas garagens. Por quê? Porque a virtude é um posicionamento assertivo sobre aquilo que é correto se fazer e não sobre o que você quer fazer. Mas como então transitar e mudar essa mentalidade da bicicletinha e expandi-la para a Ferrari? Aqui se perfaz 3 níveis de compreensão, que seria a compreensão intelectual, que vem através do conhecimento, a compreensão emocional, que em geral, dependendo do grau de situação ao qual você encontra, ela tem que ter um acompanhamento apropriado, E a compreensão física. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 2, quando o apóstolo Paulo nos descreve: portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis quão é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. O conhecimento é um ato ou efeito de conhecer, compreender, entender e tomar consciência sobre si mesmo. Tudo aquilo que eu ainda não conheço e não sei fazer se torna estranho, se torna difícil para mim. Mas depois que eu passo, a compreender, passo a adquirir o conhecimento sobre determinada situação, tudo se torna mais leve. Aqui eu quero citar um exemplo de quando eu comecei a atender, com a profissão de groomer, de banho e tosa. O primeiro curso básico que eu fiz há muitos anos atrás, já são aí 20 anos de profissão no ramo, de carreira. Inusitadamente, eu aprendi a lavar cachorro, gente, com sabão de barra. É o que tinha na época, o que circulava, e eu acredito que no ramo muitos aprenderam foi dessa forma, Hoje a gama de produtos, de
específicos, né, para cada tipo de pelagem, para cada tipo de pele. Isso evoluiu muito, mas naquela época era o que a gente tinha, né? E o tempo foi passando e a experiência, né, e o aprimoramento me fez adquirir conhecimento não só sobre a questão dos cuidados, né, com relação a tipo de produtos e tipo de pelagem, os cuidados com os animais, mas assim também foi me dotando de uma capacidade de conhecer e entender as atitudes dos animais quando eles estão chegando, principalmente aqueles que chegam no primeiro atendimento, que não me conhecem, que não conhecem o ambiente. Muitos chegam assustados, muitos chegam com medos, outros tantos chegam, né, com agressividade. E isso assim, com o passar do tempo, eu fui adquirindo, né, o conhecimento de saber lidar com essas determinadas situações e gerar ali como se fosse um gatilho que destrave aquela ação ali do animal no momento, porque o animal é um animal primitivo e o seu comportamento inicial ao desconhecido é o ataque ou fuga, né? Então, se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. E conquistando a confiança desse animal, eu tenho conseguido, assim, fazer um trabalho até de destrave de animais que chegam traumatizados e graças a Deus, Deus tem me proporcionado grandes evoluções nesse sentido. E aqui, como animais primitivos, eu quero citar 2 exemplos. O primeiro exemplo seria o gambá. Quando ele se sente ameaçado, ele possui táticas específicas de defesa, né? Isso é nato da própria natureza dele. E a primeira arma é uma arma química, ou bomba química, né, digamos assim, que todos conhecem, que é uma substância fétida que ele solta quando ele se sente ameaçado, né? E a segunda tática, quando essa bomba química não funciona, seria ele se fingir de morto. E ele resiste, assim, a muitas pancadas do adversário. E quando o inimigo, né, se distrai pensando que garantiu a fatura, ele simplesmente escapa. Um segundo exemplo seria o pangolim. O pangolim é um mamífero comum da Ásia e na África. E o seu corpo é todo coberto por escamas, disposto como um telhado. E ao primeiro sinal de ameaça, ele se enrola como um tatu-bola, mantendo só as placas expostas, e nem o mais paciente predador consegue penetrá-lo. O pangolim ainda é determinado como um corpo fechado, e a sua tática de defesa é a blindagem instantânea. E como esses 2 exemplos, trazendo para nós, seres humanos, como os animais, nós também possuímos essas táticas de defesas, né? E muitas das vezes nós tendemos a comportamentos que, pela falta de conhecimento, muitas das vezes nos levam a comportamentos catastróficos, né? Devido à forma que nós iremos reagir às demandas que nos chegam. A palavra ainda nos diz em Provérbios 21, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ter conhecimento somente não te capacita a ter atitudes e comportamentos que precisem ser mudados, pois não gera mudança, porque a sua força é nula e muitas das vezes só o conhecimento, por mais que você o tenha, por mais que você o adquira, ele vai causar somente uma obesidade mental, mas a sua força de ação, ela é nula, porque ele perfaz somente a compreensão intelectual. Um exemplo claro disso nós podemos ver os fumantes. Os fumantes, mesmo eles tendo conhecimento e entendimento da gravidade que lhe causa, né, na saúde, onde o cigarro, né, o fumo, ele é totalmente prejudicial à sua saúde, no entanto, ele não consegue ter força de ação para se livrar desse vício. Ele precisa de muitos precisam de todo um trabalho, né? Por quê? Porque o fumante, no caso, ele atende a 6 necessidades básicas.
do ser humano. E para conseguir se libertar disso, ele vai ter que adquirir comportamentos que venham substituir, né, esses comportamentos que o fumo atende. Aqui então entra uma segunda parte primordial, que além do conhecimento, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade de se autoconhecer. É o ato de olhar para si mesmo. É você com você mesmo. Para identificar as suas emoções mediante seus pensamentos e sentimentos. E não reagir com agressividade ou passividade. Que são somente essas duas atitudes, né? Quando você age com agressividade ou passividade, essas duas atitudes primordiais são somente a ponta do iceberg, que na realidade está demonstrando o quê? Que você não possui imunidade emocional. O autoconhecimento é uma via de mão dupla. É você entender para atender-se. É a capacidade de desenvolver um diálogo interno, você com você mesma, para que você possa se entender e então ter condição de atender ao outro. Sem a imunidade emocional, você reage de duas formas, de duas posturas, aquelas iniciais lá que eu citei. A primeira postura seria a postura ativa. Você fala o que não quer e até mesmo o que não quer, da forma e tom agressivo, de forma inadequada e de forma errada. E muitas das vezes você pensa que você está coberto de razão, que você está no certo da situação. Esse comportamento, na realidade, ele revela as suas máscaras de angústia, medo, insegurança, fragilidade, vulnerabilidades e não poder. Você acha que você falando e muitas das vezes, né, você acaba vencendo porque falou demais e o outro se cala e você acha que você venceu porque você teve o poder, mas não. Aqui é como o gambá que exala a sua bomba atômica. E muitas das vezes as suas palavras, além de causar feridas, elas exalam um odor, tanto para quem ouve, quanto para você próprio. E quando o outro em si acaba se afastando, você pensa que venceu, quando na realidade ele se cansou e está te permitindo fugir. Isso na realidade causa muito mais distanciamento e você não está sendo respeitada porque você não está sendo ouvida. Você não se faz por ouvir. Nem tudo que você pensa deve ser dito. Há poucos dias eu estava em uma viagem, um carro coletivo, e quando eu adentrei no veículo, eu e João Lucas, só tinha os últimos lugares nesse carro. Tinham 4 lugares na realidade, 2 à frente, que estavam bem apertados, e um último lugar na última fileira. Nesses últimos lugares tinha um senhorzinho, bem simples, humilde, quietinho ali, sentadinho no cantinho dele. E eu cheguei, cumprimentei e virei para ele e falei assim: Senhor, o senhor se importa de sentar a poltrona da frente? Porque meu filho provavelmente vai querer deitar para dormir e aqui eu não vou ter condição de colocar porque estava muito apertado, né? Ele com a cara fechada, ele virou para mim: eu não saio daqui por senhor ninguém. Eu vim aqui e eu volto aqui. Veio um susto, eu falei: nossa, gente, que isso? Que pessoa amarga, meu Deus, como assim? Mas deixei quieto, falei assim: não vou retrucar, pode ficar quietinho aí no cantinho do senhor, o senhor veio, pode voltar onde o senhor veio. A segunda postura, então, seria uma postura passiva. A passividade é uma conversa imatura, onde você se fecha, é uma linguagem indireta. Assim como o pangolim, você possui uma armadura e autoproteção externa que o outro não consegue penetrar, pois você fica ruminando seus pensamentos e sentimentos e isso te faz implodir por dentro.
isso se torna muito mais prejudicial para você próprio do que para o outro. Você pode até adoecer e chegar a um ponto de explosão, e isso causa ruptura e afastamento. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata derruba com as próprias mãos. O autoconhecimento em si, ele é o autoconhecimento de si próprio, é uma tomada de consciência que te proporciona e te capacita a identificar os seus próprios sentimentos e pensamentos, te levando a agir de forma assertiva. Porque quando você consegue ampliar essa sua consciência, você tenderá a agir e reagir de 3 formas. No primeiro momento, você permite entender o que você sente, pensa, e isso servirá de balizador para o seu modo de agir e reagir com as situações que saem, do inesperado. A gente no dia a dia, a gente está lidando com situações inesperadas a todo momento, Em segunda instância, vai te permitir identificar o que é seu e o que é do outro. Ou seja, o que o outro vem trazendo até você, você vai ter capacidade de identificar. Isso não é para mim. Ele está descontando o que é do outro em mim. E num segundo momento, te leva a ter posicionamento de influência que proporcionarão mudanças necessárias e melhores condições de qualidade de vida no ambiente. Na postura assertiva, você não reage ativa ou passiva, mas você se posiciona com tranquilidade, clareza, assertividade, expondo e defendendo os seus objetivos. E isso evita muitos conflitos. Em todas as situações que geralmente há conflitos, um primeiro ponto é porque você não está no seu lugar devido. Na postura assertiva, você adquire certeza, segurança, poder de decisão, autoestima e autoconfiança. Nessa postura, você desenvolve, além de tudo isso, empatia. Você adquire a capacidade de se colocar no lugar do outro, olhando a dor do outro e agindo muitas das vezes também com compaixão. É como você acender a sua luz crística, que te capacita a acionar o sexto sentido para burlar as funções básicas do cérebro, que são proteção e busca de prazer. Na proteção, teu cérebro te mantém na automatização e zona de conforto, pois mudar dói. Toda mudança dói, porque você gasta energia e o cérebro quer te poupar, ele não quer que você gaste energia, por isso ele tende a te manter na zona de conforto. E mudar os comportamentos, gasta-se muita energia. E aí ele tenta todo instante, quando você busca, te auto-sabotar, e ele vive te enviando comandos. Ah, tá ruim, mas tá bom, pode manter assim mesmo. E a zona de conforto é a estagnação. Na busca do prazer, você aciona a autossabotagem. Seu maior sabotador é você mesmo. E aqui tem uma frase que se diz muito: cada um merece a vida que tem. Você está exatamente onde você se coloca. Um exemplo claro disso que a gente usa quando a gente começa a desenvolver, o autoconhecimento. Um exemplo claro de estagnação e autossabotagem que eles usam para exemplificar é a dinâmica do sorvete. É como você pegar uma taça linda, maravilhosa, colocando bolas de sorvete, dos seus sabores preferidos, dos seus sabores, mais inusitados, E ali você vem com aquela calda quente e derrama por cima, fica aquela taça linda, maravilhosa. Só que com um detalhe:
As bolas não são de sorvete, são de cocô. Oi! Gianluca! Voltando. Autoconhecimento é vida, é renovo, é transformação. Há poucos dias eu fiz um story com a seguinte frase: terei mais de Deus quando Deus tiver mais de mim. E uma pessoa a qual eu não conheço entrou e colocou o seguinte comentário: e se eu quiser ser doutora, médica ou advogada? É cada uma kkkk. E aqui, diante disso, eu fiquei refletindo. Eu não conheço a pessoa, também não me dei a obrigação de lhe dar resposta, mas eu fiquei imaginando e refletindo como as pessoas, como nos diz a palavra, que o meu povo realmente perece por falta de conhecimento, e como que o conhecimento e o autoconhecimento faz a diferença na vida das pessoas. E aqui eu quero trazer 3 ensinamentos. Primeiro, é que médico, dentista, advogado, gari, do lar, ou até mesmo a prostituta, como nós sabemos que foi regulamentada, né, como profissão, são regulamentações da esfera profissional e são funções que você exerce no seu trabalho como profissional da área. Você não é as suas profissões, porque um segundo ensinamento, nós somos, em essência, filhos de Deus, e Deus não é Deus de barganha e troca, porque Ele é o grande e o todo-poderoso, e nós somos pequenos e miseráveis, e por seu amor incondicional que Ele nos escolheu e nos concede a graça por favor imerecido. Os pais dão e os filhos recebem. Por mais que eu queira ou faça, num terceiro momento, por mais que eu queira ou faça, eu jamais terei condição de fazer o suficiente para retribuir o que eu recebi, que é o sopro de vida. Se hoje nós estamos aqui, cada um de nós estamos aqui, respirando nesse mundo, é porque o Espírito Santo de Deus que nos habita, nos permitiu e nos permite permanecer aqui. A única coisa que Deus requer de seus filhos é fidelidade e obediência, com um profundo relacionamento de intimidade, pois todas as bênçãos já estão disponíveis. Mas longe dessa postura de filho, você não conseguirá acessá-las. E o primeiro lugar que nos cabe de pertencer é o lugar de filhos. Longe dessa postura, nós não teremos condição de acessar as bênçãos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo claro dessa questão em Lucas, no capítulo 15, versos de 11 a 32, onde nos relata, a parábola dos filhos pródigos, onde o filho mais novo, teve uma vontade própria, se rebelou contra o pai, E essa sua vontade pôde classificar a sua atitude ao pedir a sua parte da herança para ir para o mundo como um sentido de extravagância descuidada. Em seu termo original da palavra, que pode ser tanto esbanjador, gastador
como também de um outro sentido, como generoso, abundante ou destruidor, ou distribuidor. Só que ele usou para o sentido negativo, pois ele requerendo, a tua parte da herança, porque se rebelou contra o pai e quis ir para o mundo, ele gastou tudo, de formas inadequadas e chegou ao ponto de escassez tão profunda que ele teve o desejo de comer as bolotas dos porcos. Triste, né? E nós vemos muitas situações onde os filhos põem tudo a perder, Muitos filhos põem tudo a perder do que receberam, Nessa circunstância, ele então decide voltar e se redimir com o seu pai e lhe pedir perdão para que ele pudesse então trabalhar como um servo, nas propriedades do pai. E o seu pai, ao vê-lo, ao avistá-lo vindo ao longe, o recebeu de braços abertos, correu e pegou uma túnica e o cobriu e colocou-lhe um anel nos dedos e mandou matar um novilho para festejar o regresso do filho. Aqui entra o segundo filho, que foi aquele filho, que permaneceu ali com o pai durante todos esses momentos, na lida, nos afazeres com o pai, nas ajudas. E esse filho, vendo essas honrarias, aquele que tomou, a sua parte da herança e pôs tudo a perder, esse filho que ali permaneceu, ele se revoltou. E o seu complexo de inferioridade e merecimento veio à tona. E ele acaba dizendo, muito revoltoso, porque esse seu filho, e não diz o meu irmão, aqui nós podemos demonstrar e ver claramente que ele estava fora da postura dele, porque se ele tivesse no lugar dele de filho, de irmão, ele teria dito, esse meu irmão, mas ele disse, somente o teu filho. Resolve voltar e você o recebe com tantas honrarias, meu pai. E eu, que permaneci sempre ao teu lado, nunca recebi algo desta forma. Ambos os filhos não sabiam quem eram, nem tampouco quem era o pai, pois agiram pela vontade própria do seu ego e somente pelo eu. O pai, sabendo quem era, disse, filho, tudo que é meu é teu. E o teu irmão, que estava morto, dado como morto e perdido, voltou, e é justo que nos alegremos com sua volta. Na consciência do eu, você olha somente para o seu umbigo. Pois é. Se tornando infantil ou arrogante em suas próprias ações. Na consciência do nós, você sabe quem você é e também no pai. Nessa postura de filho maduro e com posicionamento assertivo, você alcança as bênçãos disponíveis para você. Portanto, João nos diz, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. No entanto, Jesus, após a sua tentação, nos diz o seguinte, arrependam-se, porque chegou a hora. Mas o que é arrependimento? Arrependimento se perfaz em sua palavra, no original, como metanoia. E a metanoia é exatamente essa mudança de mentalidade, adquirida através do conhecimento e adquirida através do autoconhecimento. Que Deus esteja abençoando o seu dia, que essa palavra possa estar trazendo um renovo e um incentivo para o seu coração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te sustente e te capacite a prosseguir. Um grande beijo
para você, para sua família. Fique com Deus.